Ó, o Hugo mandou outra aqui. Hugo César Psi. Eu de novo. Por conta do boom no assunto do TDAH, falem sobre estratégias comportamentais que as pessoas com TDAH possam inserir em sua rotina para lhe auxiliar, além do medicamento prescrito. TDAH, cara, é meio moda tu diagnosticar os outros com TDAH. Todo mundo tem TDAH hoje em dia, né? Cara, assim, a gente não vê... Eu tô provocando, viu? Sim. Calma, Jean. Não, tô calmo. Já deu um negócio aí, quebrou aquela tampinha. Ele tava com a tampinha e já quebrou a tampinha. A gente não viu ainda nenhum estudo sério, assim, mostrando aumento de prevalência de TDAH na população. Tá. Do diagnóstico Mas mesmo e tal. Mas pelo menos o assunto tá em bastante voga, em alta. sim. E aí pode parecer que tá mais e tal. Mas existe até vieses para isso. Você compra um Gol vermelho, você começa a ver Gol vermelho na rua. Sim. Sempre teve Gol vermelho na rua, você Sim. só não via. E aí você ouviu sobre TDAH, você começa a ver e presta mais atenção. E ainda mais com o algoritmo, né? Você viu um vídeo de TDAH... Exato, perfeito. Isso E aí, importante. Igor, isso que você tá falando, assim, tem uma moda, assim. Tem, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer dizer com moda. Porque, por exemplo, uma coisa é você ter o diagnóstico correto. E o que o Wesley está dizendo, assim, a gente não tem até hoje um estudo que mostra que de fato aumentou a porcentagem de pessoas que têm TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com ferramentas diagnósticas precisas e tal. O que talvez tenha aumentado? Talvez tenha aumentado o diagnóstico ruim. Cara, eu falo 10 minutos lá com o psiquiatra, me atendendo correndo no convênio. O cara vê que eu não paro de chacoalhar as pernas, que 2 vezes eu olhei no celular e que eu não tô conseguindo prestar atenção na faculdade. O cara vai falar, você tem TDAH. Isso não quer dizer que o cara de fato tem. Pode ser um diagnóstico tosco. E o que tem tido cada vez mais é o autodiagnóstico. Né? Eu acho que era disso que eu tava falando, tá? Eu tava falando disso. Então é isso. E aí você começa a ter isso pra tudo, cara. Por exemplo, vários termos da psicologia, da psicanálise, inclusive, da psiquiatria, elas acabaram sendo absorvidos no senso comum. Então, por exemplo, o que a gente começa a ver? Puta, cara, tô com vontade de comer pizza, agora não quero mais comer pizza. Eu sou bipolar. Isso aqui não tem nada a ver com o que é ser bipolar do ponto de vista científico, né? Ou, cara, eu fico mexendo aqui na cutícula, eu tenho mania de bicutucar. Isso não tem nada a ver com o que a palavra mania significa em saúde mental, né? Ou, cara, eu gosto de ter, tem uma plaquinha ali que eu adorei, que não mexa nas coisas, senão você pode, né? Então o Igor gosta de deixar as coisas arrumadinhas do jeito dele. Então ele tem transtorno obsessivo compulsivo. Então você começa a ter e aí acho que raso pra caralho. Você começa a usar termos técnicos pra falar ou de jeito errado, de jeito exagerado. E isso acaba tendo. E aí você tem, nesse sentido das modinhas, das pessoas achando que elas têm uma coisa e tal. E no caso do TDAH, muitas vezes existe um interesse em querer ter o TDAH, porque aí eu consigo tomar um medicamento que eu acredito que vai melhorar minha produtividade, que eu vou, né? Então, quando a gente fala do ponto de vista científico, não diria pra você que tem uma modinha. Pelo menos não é isso que os estudos mostram até agora. Do ponto de vista de autodiagnóstico, das pessoas começarem a achar que tem porque, entendeu? Uma coisa que fala-se bastante e tal. É que nem eu tossi. Puta, deve estar com Covid. Puta, Covid é muito mais do que dar 2 tossidas pro lado, entendeu? E tem um outro componente importante que, assim, primeiro, o TDAH ou qualquer outro transtorno mental, ele precisa ter um impacto significativo em diferentes áreas do indivíduo. Não é você ter desatenção. Existe uma série de critérios que você tem que cumprir e você não só... E acho que aí é o principal, cara. Tanto porque às vezes a galera vai tentar se autodiagnosticar, lê a lista de critérios na internet e fala, pô, tem isso aqui. Você pode ter aquilo ali. Só que aquilo ali tem que se apresentar num tempo específico, ou seja... dentro de um dia, por um tempo específico, em número de dias específicos, em áreas específicas da vida de forma significativa e que prejudica você. Então, se a pessoa tem desatenção porque na aula de geografia não está tendo... Às vezes é desmotivação com a aula de geografia. Professor Rui. Às vezes a pessoa tem um problema de foco e tal. Cara, às vezes o problema de foco é falta de gerenciamento. Tá sempre com o telefone, 1000 grupos de WhatsApp e tal, e muito estímulo, tá com preguiça, dormiu mal, exagerou no estimulante, tomou muita cafeína, tá num ciclo de vida estressante, disfuncional, vai apresentar problema de foco. Às vezes a pessoa tá com ansiedade e acha que é hiperatividade. Eu tô com problema de foco e tô com hiperativo. Às vezes o cara tem um pouco de ansiedade, tá com hiperatividade por causa da ansiedade, tá com problema de foco pelo estresse, por uma série de fatores que afetam o foco. Falou, tem TDAH.
TDAH, cara, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem que estar presente desde a infância. Não é um negócio que, puta, agora com sei lá quanto surgiu e com Tu nada. não desenvolve TDAH. E outra, cara, Com 30 anos começou a ter TDAH. o TDAH, ele é um diagnóstico bem difícil de fazer, bicho. Bem complexo de fazer, assim. Tem casos e casos, claro, mas via de regra ele é bem complexo de fazer e envolve, inclusive, falar com familiar, com professor, com babá, com etc. Com irmão, com tio, pra ver como é que era lá na infância, porque às vezes o relato... Que talvez o trabalho de vocês parece ser bem complicado do ponto de vista de acertar esse diagnóstico. Porque se você não... Assim, eu nem sei o que eu devia te falar pra você ter um diagnóstico. Não, mas o terapeuta sabe. Tem conduzir manual de isso. entrevista. É. Não, tudo bem, A você tem gente um manual sabe. de entrevista, mas assim, eu não tenho certeza do que eu tô sentindo, ou eu nem me liguei que isso era relevante Por de isso que a gente falar. não precisa matar e nem deve matar na primeira consulta. Isso. Ou na segunda E consulta. por isso que a gente pode falar com outra pessoa, né? Qual que é o número pra diagnosticar corretamente bipolar? 8 anos, né? É 12 anos. Hoje é 12. Nossa. Subiu de 12 anos pra você ter o diagnóstico preciso de transtorno bipolar, cara. É. Em média. assim. Em média. Em média, o transtorno bipolar, considerando o erro diagnóstico, você demora de 10 a 12 anos para ter um diagnóstico Que fechado. pariu. Poderia ser melhor, mas a realidade é essa hoje. É muito complexo, cara. E outra, você pega, por exemplo, assim, cara, numa primeira consulta, chega um paciente com TDAH e também tem o cara que pode ser hiperativo sem a desatenção, pode ser com desatenção sem hiperatividade, pode ser o misto. Mas daí chega um cara com TDAH não medicado, não tratado, já avançado ali e tem hiperatividade. E chega um paciente com um transtorno bipolar tipo 2 em hipomania. Cara, me desculpa se eu tô se eu tô minimizando a minha capacidade terapêutica, mas eu acho muito complicado você diferenciar em 15 minutos uma hipomania de um TDAH, cara. Pô, é muito parecido. Você tem que voltar, ver se o humor ciclou, ver se... História de vida. O que é uma Exato. hipomania, cara? Hipomania, olha aí, viu? É você cutucar, não. Hipomania é Mas você... cutucar só um pouquinho. Porque Tem a mania, que no transtorno bipolar ele é dividido em 3 fases, que é depressão, o transtorno bipolar tipo 1 é depressão, eutimia, que é o humor normal, e mania. Mania é quase que, a grosso modo falando, o contrário da depressão. Você está muito ativo, está dormindo pouco, está com muita energia, a libido está alta, está tomando várias decisões, está mais sensível a estímulos, tá? E tem a hipomania, que é isso um pouquinho reduzido. Sacou? Tá. E a hipomania é parecido com paciente com TDAH, com contexto de hiperatividade. Então, numa primeira consulta, se você tacar o diagnóstico, se você tem TDAH, às vezes o cara tem transtorno bipolar, bicho. Aí você pega um cara com transtorno bipolar e trata com psicoestimulante, é a mesma coisa que tu jogar um álcool numa fogueira. Então E em complexo. terapia técnica utilizada também vai ser diferente. Por que ainda receitam Zolpidem, cara? Porque é importante, né, cara? Para alguns casos é importante. Nossa, cara, assim, não tem ninguém. Então tá sendo. Você tá assim, tomando pra jogar Dota ainda? Eu não tomo, não. Eu lembro. parei. Eu lembro da última vez, cara. Eu lembro. É porque depois disso eu tive conversa com alguns caras e tal. Com 3 caras. Os 3 relatando só história merda com Zolpidem, cara. Pra você ter noção, cara, o Zolpidem, se eu não me engano, ele troca a tarja do medicamento de 10 para 12 miligramas. Vai de faixa tarja vermelha para tarja preta, aumentando 2 miligramas. Sabe o que é 2 miligramas? Então é um perceptível. medicamento complexo, assim, cara, que deveria ser utilizado com muita cautela e numa recomendação muito específica de um médico, psiquiatra, neurologista e tal. Quando eu perguntei por que a gente receita Zolpidem ainda, é tipo a caralho. Tipo, porra, quer dormir? Toma aqui um Zolpidem. Não, o problema nem é esse, cara. O problema é quando a pessoa tá com insônia ou com problema para dormir, o médico não receitou, mas eu pego do Jean. É pior Cara, ainda. toma esse aqui, ó, toma aí. É. Aí eu começo a tomar isso e eu desaprendo a dormir. E eu fico dependente do medicamento. Aí Ou eu toma mais. exagero pra caramba o que eu falo pro meu médico, né? Tipo, a minha dificuldade de dormir é X, a minha insônia é Y, eu falo que é 10X e 10Y. O E cara assim- não vai na minha casa com a câmera ver se é verdade. E assim, cara, Tá se bom. você pega algoritmos de tratamento para insônia, o tratamento de entrada, sabe qual que é? Terapia cognitivo-comportamental para insônia. Primeiro você vai fazer, ou vai tentar fazer uma abordagem psicoterapêutica, dependendo do caso, aí se é grave, muito grave, você vai associar um medicamento. Mas a terapia
terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é, dentro da prática baseada em evidência, a melhor evidência disponível para aquele contexto. Aí você tem que achar alguém que sabe aplicar, porque é uma terapia específica e bem complexa, e você tem que saber aplicar aquilo, obviamente, e aí adequar para o contexto de vida do paciente. É maneiro demais isso aí, cara. O cara perguntou do manejo comportamental de TDAH, ninguém respondeu. Fala aí, gente. Quer que eu foi responda? isso. Respondo? Tá bom então, foi isso mesmo. Né? Ninguém respondeu. É verdade. Cara, o manejo comportamental envolve várias coisas, assim, né? Tipo, como o Wesley disse, é um tratamento complexo, vou dar um panorama geral, assim. Então, a primeira coisa que é importante você fazer é tirar da frente todos os distratores. Então, por exemplo, estou aqui tentando assistir o podcast. Se eu deixar meu celular acendendo aqui, vendo o WhatsApp, ficar intercalando janela, não vai dar certo. Né? Ou tô vendo podcast e tô ouvindo a TV do meu filho vendo desenho ali no outro cômodo. Não vai dar certo. Eu preciso minimizar distratores. Então, por exemplo, vou trabalhar no computador, cara, é só janela que eu preciso. Não pode estar o WhatsApp web aberto, música rolando, né? Então, beleza. Minimizar distratores. A outra coisa é a agenda. Controle, organização, planejamento, previsibilidade ali, eu vou fazer isso tal hora eu vou fazer aquilo. Tarefas grandes, complexas, quebrar em pequenas tarefas. Gamificar também funciona bem. Fazer intervalos, né? Eu não vou sentar trabalhar 2 horas, trabalhar meia hora para 5, trabalhar meia hora para 5. Então tem um monte de coisa, né? Mas aí assim, cara, o manejo comportamental do TDAH, ele, tem que ser feito dentro de um contexto psicoterapêutico, Claro, né? Pra ver estou o falando cara assim, e tal. porra, por cima pra Por cima pra caralho. Isso. Resumindo 300 páginas em Tem que 2 ver como é minutos, que é né? o cara, qual que é o TDAH dele, é mais hiperativo, é menos hiperativo, como é que é e tal. O A Porfírio mandou. Salve, salve família. Queria saber mais sobre a mente humana de uma pessoa com TDAH e como melhorar a atenção e como melhorar a atenção quando se tem isso. Pois sou diagnosticado com esse transtorno e me atrapalha muito. Abraços. Se você realmente tem o diagnóstico, e aí existe até acho que talvez pela popularização do uso do medicamento por pessoas que não têm TDAH, ou mesmo pelo medo, né, do familiar. Muitas vezes, eu tenho medo de dar Ritalina pro meu filho, uma criança, ele vai tomar Ritalina, um estimulante, eu li na internet, que não sei o quê. Tem uma série de estudos mostrando que, por exemplo, paciente com TDAH, ele tem uma propensão maior a vício, a fumar, a usar álcool, a usar droga. Tem excelentes estudos mostrando que aqueles tratados desde cedo com Ritalina reduz essa chance de se viciar em alguma coisa. Então, eu sei que muitas vezes assusta o uso do medicamento, mas, cara, para TDAH, assim, já tive paciente que relatou que tomou o medicamento, parece que abriu, o mundo ficou em silêncio, assim. Já ouvi isso algumas vezes. Caralho! Tive um que relatou, assim, que a visão dele era como se fossem várias folhas caindo numa janela desorganizada, folhas de uma árvore, assim, ele tava olhando como se fosse a vida dele, assim. E aí, depois que ele tomou o remédio, as folhas começaram a vir retas, assim, pra ele. Ele começou a prestar atenção em cada uma delas. Então, imagina, cara, o benefício pra qualidade de vida de uma pessoa. E principalmente, velho, e aí pra você que eu tô falando, não sei se é a idade, o cara não tem como responder, né? Não sabe o contexto de vida da pessoa. Avaliar direitinho. Mas um problemão que o TDAH gera são comorbidades. Porque a pessoa não trata muitas vezes na adolescência, aí tem problema na escola, é o cara que mais vai mal, não sei o que, começa a se achar burro, começa a se achar incapaz, aí muitas vezes desenvolve problema de humor na idade avançada. Então, assim, se você tem diagnosticado e tal, cara, considere conversar com os seus familiares de uma forma madura e considere fazer o protocolo de tratamento dentro do possível com um profissional capacitado. Eu sei que isso envolve custo e, infelizmente, como a gente falou, não é em qualquer lugar que o cara encontra um que trabalhe com esse tipo de abordagem, mas é um tratamento que vai melhorar bastante sua qualidade de vida. A Ritalina é meio que todo mundo, assim, se ele for em qualquer médico e o médico chegar a essa conclusão, vai. Tem vários tipos de Ritalina, né? Tem vários tipos de medicamento, dosagem, posologia, tempo de ação e tal. Contraindicações. Não é só toma Ritalina. Não. Entendi.